Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Reginaldo. Nesta aula nós vamos abordar o assunto da utilização da função PROC-V do Excel. Vamos lá? Nós vamos nos basear no contexto da aplicação prática de uma planilha de controle simples de estoque de materiais de informática e seus respectivos fornecedores, a quem, no caso, em uma eventual falta de material, seria necessário contactar para poder comprar e repor, fazer a reposição do estoque. Esse projeto da aula contempla uma planilha de controle de estoque de material de informática, representada por essa figura ilustrada, onde nós temos aí a coluna código, produto, categoria, estoque e preço, as ações que são necessárias tomar com base no quantitativo desse estoque e por meio de definições de regras já pré-estabelecidas. E com base nisso nós vamos tratar a função específica PROC-V. Vamos lá. Função PROC-V, qual é a sintaxe? Como que é escrito essa forma no programa Excel? Ela é definida da seguinte forma: igual PROC-V, o valor procurado, tabela, coluna e falso. O que isso vai representar? Como que essa lógica vai funcionar na prática? Primeiramente, vamos entender o que significa a função PROC-V. Ela é uma função de procura em linha vertical. Essa função ela realiza uma pesquisa específica. E no Excel, a função PROC-V ela vai procurar valores contidos em uma tabela, digitados em uma planilha à parte, pois o número de valores a ser procurado é diverso. Então, na prática, ela deverá procurar o fornecedor em outra planilha, denominada fornecedores, de modo que ela preencha de forma automática qual a correspondência do fornecedor por meio da sua identificação por código de fornecedor. E no comando PROC-V, o fechamento desse comando, seja ele falso ou afirmativo, ele nos traz uma correspondência da seguinte forma. Para afirmações falsas, isso quer dizer que a correspondência à procura ela tem que ser exatamente idêntica ao fator que está sendo pesquisado. No caso da afirmação ela ser verdadeira, a correspondência ela é aproximada. Vamos ver na prática como que isso pode ser melhor definido. Para que essa função funcione, nós precisamos seguir alguns passos importantes para que tenhamos êxito na execução. O primeiro passo é preciso definir o valor para a busca na pesquisa. O que será pesquisado? O segundo é indicar a tabela de origem, ou seja, qual que é a fonte de pesquisa. O terceiro, indicar a quantidade de colunas da nossa fonte de pesquisa que precisa ser pesquisado juntamente dentro dessa origem da busca. E por fim, definição do intervalo. O intervalo ele poderá ser falso ou verdadeiro. Se o intervalo for falso, vai trazer uma correspondência exata ao pesquisado. Se a correspondência for verdadeira, significa que a busca ela pode trazer uma correspondência de valor aproximado ao desejado. Vamos entender isso na prática. Usando a função PROC-V, utilizando a planilha de controle de estoque, conforme representado aqui nessa primeira imagem. Deste modo, nós vamos ter aqui, como exemplo, a planilha código de fornecedor, a tabela, código de fornecedor, e ela deverá ser preenchida com a correspondência de qual fornecedor a cada código ele determinar. Nós temos aqui o resultado esperado, o F1 fornecedor Senac+, o F2 Senac para todos e assim sucessivamente. Então, com base nesse comando de PROC-V,
essa tabela ela vai ser preenchida automaticamente. Vamos ver como. Primeiro é necessário criar a planilha fornecedores, ela é uma planilha à parte, contendo código de fornecedor e, respectivamente, o nome do fornecedor. E esse nome do fornecedor ele vai fazer uma correspondência direta à relação do código. Reparem que nós temos aqui coluna B e coluna C e 3 fornecedores disponíveis. Vamos executar então o código PROC-V para essa situação desse contexto. Vamos lá, nós temos aqui a nossa planilha de controle de estoque e aí nós ainda não temos a correspondência de qual fornecedor será determinado aqui pelo código. Como que ficaria então na prática o funcionamento dessa configuração? Para que essa função funcione, nós vamos lá na célula e selecionar e digitar o comando proc-v, parênteses, I3 corresponde à coluna I, linha 3, ponto e vírgula, ou seja, a pesquisa ela vai se dar com base no código da coluna I, linha 3, ponto e vírgula, a planilha fornecedores, exclamação, B igual a C. Aqui determina que será pesquisado a planilha fornecedores, as colunas B até C, em um intervalo de 2 campos, 2 colunas. E o intervalo de resposta, nós vamos utilizar primeiramente aqui o falso, para que tenha uma correspondência exata à nossa pesquisa. Retornando com os dados da pesquisa, da execução da função proc-v, nós temos aí então, para cada linha representada, a sua correspondência da função proc-v em ação. Vamos fazer na prática com o uso da aplicação do Excel para que possamos entender um pouco melhor a funcionalidade dessa função. Pois bem, pessoal, nós temos aqui então a planilha estoque com suas respectivas informações e aí o seguinte, para que tenhamos um melhor entendimento, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos representado todos os códigos dos fornecedores, mas, como eu expliquei, nós precisamos ter uma planilha à parte com os respectivos fornecedores, aqui representado por código de fornecedor e nome de fornecedor. Uma vez que for pesquisado por código de fornecedor, aqui na nossa planilha, ele deverá trazer automaticamente qual é o nome correspondente com base no código. Vamos colocar a função proc-v em execução. Igual proc-v, parênteses, qual o valor que nós vamos procurar? O J4, que é correspondente aqui ao F1, ponto e vírgula. E agora nós vamos colocar qual é a origem, qual é a planilha, onde ela está. É a planilha fornecedores, exclamação. E agora quais os campos? B igual a C, porque ela possui 2 campos, B igual a C, ponto e vírgula. E agora, para a gente poder fechar, qual vai ser o intervalo? Vamos colocar aqui então falso, para que a correspondência ela seja exata, 100% exata a busca. Vamos lá, Enter.
faltou a inclusão aqui da coluna, quantidade de colunas, por isso que o código retornou com erro. Mas nós temos que colocar aqui, como são dois campos, duas colunas a serem procuradas, nós vamos fazer a inclusão da quantidade de colunas e agora sim o nosso comando ele vai retornar com a informação que a gente precisa. Beleza. Comando em execução, retornou ao fornecedor. Da mesma forma, a próxima linha. Nós temos então igual, proc-v, parênteses, qual a pesquisa que será feita. Já determinado, ponto e vírgula, onde será feita a pesquisa? Na planilha, fornecedores, exclamação, colunas B até C, ponto e vírgula, 2, que é o índice de coluna, quantas colunas serão pesquisadas na planilha, ponto e vírgula, e qual que é o retorno da informação, a correspondência, falso, que tem que ser exato, e aí está. O Excel, ele nos dá a oportunidade de excluir a necessidade de digitar o mesmo comando em todas as linhas. Basta chegar com o mouse no canto inferior direito, clicar com o botão esquerdo segurar e arrastá-lo até aonde é necessário que o mesmo comando seja aplicado, a mesma regra seja aplicada na nossa planilha. Feito isso, e aí está a nossa resposta. Para que nós possamos aqui fazer uma representação, pois todas as correspondências elas foram definidas como falso, ou seja, o resultado tem que ser exatamente idêntico. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, 1,1, a resposta ela não trará um resultado satisfatório. A fórmula identifica que não foi possível ser executada, mas há um jeito de fazer com que isso seja resolvido. Basta alterar a nossa correspondência para verdadeiro. Se nós colocarmos aqui verdadeiro, olha o que acontece. Buscou porque é um valor aproximado. Se eu colocar aqui somente o F01, também vai funcionar. F01,9 também vai funcionar. Agora, se eu colocar F02, ele já busca de qualquer forma. F02999, ele busca. Então, são dessas maneiras que são possíveis fazer com que o Excel trabalhe ou de uma forma exata ou de uma forma aproximada, trazendo com o objetivo o mesmo resultado aí proposto. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que essa aula traga algum conhecimento, algum complemento na vida profissional e estudantil de vocês. Nos vemos até a próxima.